Vamos continuar nosso estudo sobre o livro de Apocalipse? Talvez você esteja vendo meus vídeos pela primeira vez. Eu quero te pedir que você vá até nossas páginas, veja os vídeos sobre essa série do estudo sobre Apocalipse e que o Espírito de Deus possa lhe abençoar, lhe trazer entendimento, compreensão e verdades em seu coração. Nesse momento eu quero dizer a você, se você tem gostado de nossa série, curte, compartilhe, segue o canal, porque quando você faz isso, você está sendo um ministro de Deus para levar essa palavra do Senhor a mais corações. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos pedir ao Pai que Ele nos instrua, nos capacita para uma boa e aproveitosa interpretação da palavra dele. Pai, em nome do Teu santo e amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos nesse momento a graça, o entendimento da Tua palavra que foi inspirada pelo Teu Santo Espírito e revelada por Cristo Jesus ao Teu apóstolo e servo João, para que venhamos interpretá-la da forma correta, com entendimento, sabedoria e com amor e glória que o Senhor deixou para nós. Então agora vamos estar entrando no capítulo 3 de Apocalipse, falando de uma carta escrita para a cidade de Sardes. Vamos ver um pouquinho da história sobre Sardes para entender o sentido da carta que Jesus manda João escrever para Sardes. Vamos meditar um pouquinho e deixar que o Espírito fala com nós através desse ministração da história em nome de Cristo Jesus. Como era a cidade de Sardes? Nos tempos antigos, a cidade de Sardes se orgulhava de ser uma cidade quase inconquistável. Isso porque a cidade ficava assentada sobre um monte de difícil acesso, que se levantava sobre o vale do rio Hermon, de um dos vales mais férteis da Ásia Menor. Fortificada naturalmente pelas montanhas, havia apenas um ponto de acesso para a cidade de Sardes através de um estreito corredor. Uma vez que esse corredor também era fortificado, a cidade de fato ficava quase intransponível. Por tudo isso, em seu auge, Sardes se tornou a capital do reino da Lídia na Ásia da Antiguidade. Mas a cidade que parecia inalcançável acabou sendo furtivamente invadida num ataque noturno por habilidosos escaladores que perceberam uma brecha para sua entrada na encosta da pedra. Então, sob o governo de Crécio, Sardes caiu diante da Pérsia, liderada pelo rei Ciro. Assim, por volta de 546 a.C., a cidade de Sardes passou a fazer parte do Império Persa. Mais tarde, Sardes passou ao domínio de Alexandre o Grande e depois se tornou parte da província romana da Ásia Menor. Com o tempo, a cidade que ficava situada de sobre o monte se tornou pequena para o seu próprio crescimento. Então, uma nova cidade começou a se espalhar pelas vizinhanças no vales férteis. Nos tempos romanos, grandes estruturas foram construídas nessas novas cidades. Por conta da sua localização, a cidade administrava importantes rotas que ligavam a costa do mar Egeu até o interior das províncias romanas da Ásia e da Galácia. Com isto, a cidade garantia importantes comercial e militar. Na cidade de Sardes também havia grandes templos dedicados a Temis, com 78 colunas que se erguia até alcançar 19 metros de altura. Esse templo era um dos maiores do mundo romano. Expedições arqueológicas no século XX também descobriram que em Sardes as ruínas de uma grande sinagoga judaica. Isso indica que nos tempos do Novo Testamento havia uma grande comunidade judaica vivendo em Sardes. Em 17 d.C., a cidade foi parcialmente destruída por um grande terremoto, mas foi reconstruída com o incentivo do governo romano de Tibério. A cidade de Sardes, na Bíblia.
A cidade de Sardes abrigava uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Então a cidade é citada pelo apóstolo João quando ele escreveu o livro de Apocalipse. Embora naquele tempo a cidade de Sardes já tivesse vivido seus melhores dias de glória, a cidade ainda tinha importância na Ásia Menor, embora tivesse lentamente caminhando para o seu declínio definitivo que ocorreu séculos depois. No livro de Apocalipse, o relato da igreja de Sardes não é nada animador. Aquela comunidade cristã é descrita por Cristo como uma igreja morta e é convidada por ele a se arrepender e a perseverar o pouco que ainda lhe restava. Como vimos aí na história de Sardes, né? Ela era uma cidade que se encontrava em um lugar de difícil acesso. Mas mesmo assim, o povo de Deus ainda chegou lá para falar sobre Jesus e até criou-se uma igreja ali. O nosso texto de hoje ele vai se encontrar no livro do capítulo 3 de Apocalipse. Vamos abrir nossa Bíblia, vamos meditar, que Deus fale profundamente conosco nesse momento. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isso diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras. Tem nome que vives e estás morto. Vamos meditar nesse versículo um pouquinho. No princípio, Jesus começa a dizer que ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas de Deus. Nós vemos no finalzinho do capítulo 1 que as 7 estrelas são as 7 igrejas que está sendo direcionada essas cartas. Então Jesus ele está afirmando que ele está nas 7 igrejas e vê todas as coisas. Depois ele continua exortando a igreja de Sardes, dizendo: você diz que está viva, mas está morta. Porque Jesus, ele fala para o João orientar essa igreja que ela está morta. Nós temos que ter muito cuidado com essa situação, porque talvez nós também estamos mortos. Estamos dentro de uma comunidade que se diz cristã, mas não estamos praticando a vontade e a obra do Senhor, porque as nossas obras são carnais e são mortas. E o principal que nos mostra se estamos realmente vivos em Deus ou mortos em Deus está na própria escritura de João, de primeira carta de João, no capítulo 3, verso 14. Vamos abrir nossa Bíblia lá e vamos deixar o Espírito de Deus falando profundamente cada vez mais em nossos corações, porque é Ele que nos ensina, nos capacita e nos transforma. O livro de 1 João, no capítulo 3, verso 14, diz o seguinte: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece morto. Esse é a chave. Aquele povo de Sardes não amava os irmãos. Ele não tinha amor para com o próximo. O mandamento que Jesus diz: eis que um novo mandamento vos dou, que vos amais uns aos outros como eu vos ameis. Então este amor que vem de dentro para com o próximo, assim como Jesus também disse ali na parábola do bom samaritano, que você tem que dar sua vida para o próximo, este é o verdadeiro amor. Sem ele, as suas obras são mortas. Se você está numa igreja, se você está numa comunidade cristã, se você se diz cristão e não ama o seu irmão, você está morto diante de Deus. E olha o que diz mais lá no livro de João, no Evangelho, no capítulo 5, verso 24. Vamos lá, vamos abrir nossa Bíblia lá e vamos deixar que o Espírito vai ministrando, porque a Ele pedimos que nos dá sabedoria e somente Ele pode nos instruir e nos capacitar nesses momentos. O livro de João, no capítulo 5, no verso 24. A palavra do Senhor ela vai nos dizer o seguinte: João 25, 24. Em verdade vos digo, que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida.
Aqui o próprio Senhor Jesus, ele está nos ensinando, ele está dizendo que aquele que ouve a palavra dele e crê em Deus que enviou seu Filho, esse não entra em juízo, não há condenação para ele. Mas ele já passou, o verbo aqui é presente, é já. Ele não irá passar, a palavra aqui Jesus não falou, ele vai passar da morte para vir, ele falou, já passou, porque todos nós sem Cristo estamos na condição mortal, somos mortos diante de Deus, não há vida em nós mesmos. Não adianta você achar que em você tem vida, se não tiver Cristo, não ouvir a palavra de Cristo e não crer naquele que ele enviou, e a palavra de Cristo é que nós nos amemos uns aos outros como ele nos amou, não teremos vida em nós mesmos. Por isso, a igreja de Sardes, lá do livro de Apocalipse, é uma igreja morta, porque ela não pratica o amor para um com o outro, ela não está amando seus irmãos, ela está amando a si própria, as próprias concupiscências, os próprios desejos, as próprias luxúria e as próprias vontades, riquezas materiais, porque muitas das vezes amamos aquele que tem para nos oferecer, mas nós mesmos não oferecemos para ele a graça que o Senhor oferece para nós, porque ele nos deu de graça e de graça também devemos dar. Que Deus vai nos abençoando. Verso 2 diz o seguinte: ser vigilante e confirma o restante que está para morrer. Presta muita atenção, porque não tenho achado as tuas obras perfeitas diante de meu Deus. Ele manda a gente ser vigilante e olhar o restante que está no nosso meio para morrer, para exaltarmos e levarmos a ele e amar uns aos outros. É isso que ele está querendo dizer para a igreja de Sardes. Olha para aqueles que não estão praticando a obra verdadeira de Cristo. Aquele que não ama seu irmão, a quem vê, de modo algum pode amar o seu irmão, a Deus a quem não vê. Essa é a palavra do Senhor. Verso 3: lembra-te, portanto, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrependa-te, pois senão vireis como ladrão, e não saberás a hora sobre ti que vireis. Jesus ele está orientando, se eles não arrependessem. Eu digo isso para a nossa igreja de hoje, do Brasil. Isso é muito sério. A igreja do Brasil está praticando o ódio de uma forma terrível. Nós temos que vigiar, amar os irmãos, amar aqueles que não têm Cristo, amar a todas as pessoas de uma forma diferente, porque somos de Deus. E Deus nos amou quando ainda éramos inimigos dele e enviou seu Filho para que fôssemos salvos. Se nós não mudarmos a nossa forma de ser, a igreja brasileira será como essa igreja de Sardes, uma igreja morta diante dos olhos de Deus, porque nós estamos praticando a obra da carne e odiando os irmãos e não amando, não perdoando e não sendo compassivo para aqueles que têm outros pensamentos como não temos nós. Mudamos a forma de ser. Se não mudarmos, o Senhor está dizendo para nós, assim como diz para a igreja de Sardes, que ele virá como ladrão, que não saberemos o dia. E nesse momento nós seremos retirados desse mundo e jogados na condenação eterna. Se nós não nos arrependemos, essa carta nós podemos trazer para nós, porque nós vivemos nesses tempos momentos de ódios dentro da igreja, líderes religiosos implantando no coração dos seus fiéis ódio. Não podemos continuar assim. Nosso dever é amar, é dar a graça que nós recebemos de Deus para aqueles que necessitam da graça, o amor que recebemos de Deus para aquele que está em nossa volta. Se nós não tivermos esse amor, estaremos mortos diante dos olhos de Deus e ele nos rejeitará. Vigia, que isso é a palavra de Deus, ele manda nós vigiarmos. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão vestidos vestes brancas, porque são dignas. Deus ainda está dizendo, Jesus ali, que ainda há esperança, há pessoas que ainda faz a obra dele com amor.
Seja você uma dessas pessoas. Seja você uma dessas pessoas que ainda pratica o primeiro amor diante de Deus e esteja viva aos olhos dele. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Antes confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Presta muita atenção você aí, ó. Você que se diz evangélico, que tem tido ódio em seu coração. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus nesse dia de exortação, a palavra do Senhor diz: se você que não se arrepende não estará, mas aquele que está diante vestirá vestes brancas, que significa pureza, que significa limpeza de todos os pecados, e o Senhor Jesus, e não riscará o seu nome do livro da vida. Por que ele diz essa palavra? Porque há a possibilidade do seu nome, quando não se arrepender e voltar ao caminho da verdade, de o seu nome ser riscado do livro dele e você perder a salvação. Há pessoas que dizem que não tem como perder a salvação, mas aqui nesse versículo Jesus diz que é possível e que o seu nome pode ser riscado quando você deixar de praticar as obras da vida eterna, que é a obra de amor. Pense, reflita e toma cuidado. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele diz: se você ouvir, você será salvo, você será transformado em uma nova criatura. Que Deus te abençoe, que essa palavra não seja palavras duras para o seu coração, mas palavras de crescimento, de exortação e de multiplicação de Deus.